Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não se inscreveu ainda no canal, dê um like, se inscreva no canal e também ative o sininho para receber as nossas novidades, tá? Bom, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele está perdendo força no governo Bolsonaro. No jornal hoje, do 247, a coluna da Helena Chagas, diz o seguinte, que a Casa Civil tira da economia status de superministério. A resolução publicada hoje no Diário Oficial, criando um grupo de trabalho para coordenar ações de recuperação da economia, não mostra apenas o crescente fortalecimento do titular da Casa Civil, Braga Neto, no governo, mas sobretudo o enfraquecimento de Guedes, informa Helena Chagas, dos jornalistas Pela Democracia. E no texto, na matéria que a Helena Chagas coloca, a jornalista Helena Chagas, ela deixa claro que, inclusive, várias ações que correspondem à pasta do Paulo Guedes, a responsabilidade de superministério da economia, no caso, agora vai ficar em poder do Braga Neto e dos militares. Isso é uma demonstração muito clara do avanço do militarismo no governo Bolsonaro. Se alguém ainda tem ilusão de que o governo Bolsonaro não é um governo militarizado, agora está aí a prova. Na verdade, o superministério agora pertence ao Braga Neto da Casa Civil. Tudo está caminhando para que o Braga Neto seja, na verdade, na prática, junto com os seus assessores, seja na prática o governo do Jair Bolsonaro. As principais decisões tomadas pelo governo Jair Bolsonaro, na verdade, passa pelos militares. Então, ou seja, em outras palavras, nós temos o quê? Os militares tutelam o governo Bolsonaro. A presidência da República, na verdade, ela tem a figura do Jair Bolsonaro, mas tem um peso muito forte dos militares. E aqui a gente não está falando de militares, por exemplo, que saíram, que estão afastados, não são militares da reserva. Nós estamos falando de militares que estão na ativa, como é o caso aqui do Braga Neto. Pelo texto, o grupo será investigado, melhor dizendo, será integrado por integrantes de 15 ministérios, inclusive os chamados da casa que reúne os militares do Planalto. A pasta da economia participará em pé de igualdade com as demais, como titular e um suplente indicados pelo ministro. Em 90 dias, esse grupo vai apresentar a Braga Neto, que coordena o grupo, proposta de ação abrangendo uma ampla gama de atribuições de setores que vão desde diretrizes para a destinação de emendas parlamentares, em articulação com o Congresso, a propostas na área de infraestrutura relativas às obras públicas e parcerias com o setor privado. Pois bem, se você se pergunta também, por exemplo, por que o Bolsonaro, com tanta coisa que já fez, ele não cai? É simples, porque o Bolsonaro tem como principal avalista os militares. Mesmo podemos encontrar, por exemplo, alguma divergência, mas os militares, eles estão, na verdade, avalizando o governo Jair Bolsonaro e buscando, inclusive, afastar o mais possível as tensões e apresentar uma regularidade de tal forma que mostra, olha, o governo Bolsonaro pode caminhar, principalmente porque tem nos militares a sua principal força. Tá? Esse momento que é muito difícil, por exemplo, nós temos uma esquerda dividida, fragilizada, nós temos um antipetismo muito forte que continua ainda forte. Isso foi graças, infelizmente, à campanha contrária feita pela grande mídia, principalmente Globo, os principais jornais do país, a elite brasileira. Então nós tínhamos uma esquerda enfraquecida, um partido dos trabalhadores que ainda apresenta uma força, mas nós temos, na verdade, de certa forma, um consenso, principalmente por parte das elites. Nunca mais permitir o avanço da esquerda, principalmente do Partido dos Trabalhadores,
e também garantir que o governo Bolsonaro chegue até o fim para que não dê condições de modo algum para o avanço da esquerda no país. Isso é o consenso, na verdade, que podemos perceber com toda essa situação que o Bolsonaro enfrenta, com todas as barbaridades que ele faz e continua, inclusive, no governo. Nós temos, por exemplo, a fala a opinião do ex-presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso. Ele chegou a dizer, por exemplo, que o Brasil vai sangrar com o Bolsonaro, né, nesses 3 anos até o final. Então não há possibilidade de impeachment, na opinião do Fernando Henrique Cardoso. Por que ele diz isso? Na verdade, pelo que o Bolsonaro já fez, tem tudo para sofrer impeachment, mas não há condições políticas para isso. A conjuntura não favorece nesse momento um impeachment do Bolsonaro, por incrível que pareça, né? Deveria ser uma bandeira de luta muito forte, porque pelo menos afastaria durante 3 meses, pelo menos, o Bolsonaro, enquanto as coisas iam ser investigadas. Mas o que acontece? Segura o Bolsonaro, de qualquer forma, para evitar o avanço dos democratas, o avanço da ala progressista, o avanço da esquerda, principalmente. Então, isso é um consenso na elite brasileira que sustenta o Jair Bolsonaro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber nossas novidades. Acesse também nossa playlist de sociologia, política, atualidades e muito mais. Até mais.